Na história da aviação, existe uma obsessão que nos impulsiona para além dos limites do som e da imaginação. A busca pela velocidade pura. Esta é a história de três máquinas lendárias. Três titãs dos céus que redefiniram o que era possível. Prepare-se para conhecer o MiG-25 Foxbat, o SR-71 Blackbird e o X-15, os aviões tripulados mais rápidos já construídos. Uma jornada de engenharia extrema, coragem sobre-humana e a física que governa os céus. Nossa história começa no auge da Guerra Fria, uma época de tensão e espionagem, onde a superioridade aérea era a chave para a sobrevivência. Em meados da década de 1960, a inteligência ocidental foi abalada por imagens de satélite. Algo novo e assustador estava surgindo nos aeródromos soviéticos. Era uma aeronave enorme, com asas gigantescas e entradas de ar colossais. Eles o apelidaram de Foxbat. O que seria essa máquina? Um caça-interceptador gigante? Um bombardeiro de alta velocidade? O desconhecido alimentava o medo. Este era o Mikoyan Gurevich MiG-25. Sua missão era simples e aterrorizante: interceptar e destruir qualquer coisa que os Estados Unidos pudessem enviar, incluindo o bombardeiro supersônico B-70 Valkyrie, que na época era apenas um protótipo. Para alcançar essa meta, os engenheiros soviéticos precisavam de velocidade e altitude, e eles conseguiram de uma forma brutalmente eficaz. Em vez de usar materiais exóticos e caros como o titânio, eles optaram por algo mais prático: aço inoxidável. O MiG-25 era basicamente um foguete soldado, capaz de suportar o calor extremo gerado pelo atrito com o ar a velocidades superiores a Mach 3. Seus dois motores Tumansky R-15 eram monstruosos, consumindo combustível a uma taxa alucinante. O avião podia acelerar a Mach 28 de forma sustentada e até mesmo atingir picos de Mach 32, embora isso arriscasse danificar permanentemente os motores. Para os pilotos ocidentais, o Foxbat era um fantasma. Ele aparecia nos radares, subia a altitudes vertiginosas e desaparecia antes que qualquer um pudesse reagir. Em 1971, um MiG-25 egípcio sobrevoou Israel a Mach 32 e a mais de 24 mil metros de altitude. Mísseis foram disparados, mas não conseguiram alcançá-lo. O mito do Foxbat invencível estava criado. A verdade sobre o MiG-25 só foi revelada em 1976, quando o piloto soviético Viktor Belenko desertou para o Japão com seu avião. Engenheiros americanos desmontaram a aeronave e ficaram chocados. Não era um caça ágil, mas sim um interceptador puro, pesado e construído com tecnologia relativamente simples, porém robusta. Apesar de não ser a maravilha tecnológica que o Ocidente imaginava, o MiG-25 foi um triunfo da engenharia pragmática. Um exemplo perfeito de como atingir um objetivo com os recursos disponíveis, criando uma das aeronaves mais temidas de sua era. Enquanto os soviéticos construíam seu monstro de aço, do outro lado do mundo, em uma instalação secreta da Lockheed, chamada Skunk Works, uma equipe liderada pelo lendário engenheiro Clarence Kelly Johnson estava criando sua própria obra-prima. Se o MiG-25 era força bruta, este novo avião era pura elegância e ficção científica. Seu nome, SR-71 Blackbird. A missão do Blackbird era a espionagem. Ele precisava voar mais alto e mais rápido do que qualquer sistema de defesa antiaérea. Para isso, Kelly Johnson e sua equipe tiveram que inventar tecnologias que simplesmente não existiam. A estrutura do avião foi construída quase inteiramente com uma liga de titânio, um material extremamente difícil de trabalhar na época. A mais de Mach 3, a fuselagem do SR-71 aquecia a centenas de graus Celsius, quente o suficiente para derreter o alumínio convencional. O titânio era a única resposta. O design era alienígena. Suas linhas fluidas e a pintura preta, que ajudava a dissipar o calor e a reduzir sua assinatura de radar, lhe deram o apelido de Blackbird. No solo, o avião literalmente vazava combustível. Os painéis de sua fuselagem eram projetados com folgas, que só se selavam quando a estrutura se expandia com o calor do voo em alta velocidade. Isso significava que o SR-71 decolava com uma carga mínima de combustível e precisava ser reabastecido no ar, logo após a decolagem, antes de acelerar para sua velocidade de cruzeiro. E que velocidade! O SR-71 voava rotineiramente a mais de Mach 33, a altitudes superiores a 26 mil metros. Desse ponto de vista, os pilotos podiam ver a curvatura da Terra e o céu escurecer. Os pilotos, vestidos em trajes espaciais, pressurizados, eram a elite da Força Aérea. Voar o Blackbird era uma sinfonia complexa de homem e máquina. Em uma famosa história, um piloto de SR-71, ouvindo as comunicações de rádio de outros aviões,
pediu um controle de velocidade ao tráfego aéreo. Após ouvir as velocidades de um Cessna e de um caça F-18, o controlador perguntou ao Blackbird sua velocidade. A resposta do piloto foi simplesmente 1.900 nós. Silêncio no rádio. O SR-71 nunca foi abatido. Mais de 4.000 mísseis foram disparados contra ele durante sua carreira operacional, e nenhum jamais o atingiu. A tática de defesa era simples: acelerar. Ao detectar um míssil, o piloto simplesmente empurrava o manete de potência e deixava a ameaça para trás. O Blackbird era mais do que um avião. Era um símbolo da engenhosidade americana, uma máquina que operava na fronteira do impossível, um fantasma preto que assombrava os céus da Guerra Fria e nos trazia os segredos do inimigo. Mas e se quiséssemos ir ainda mais rápido? E se o objetivo não fosse apenas cruzar continentes, mas tocar a borda do espaço? Para isso, precisamos deixar a atmosfera para trás e entrar no reino do voo hipersônico. Conheçam o North American Singers UX-15. Não era um avião no sentido tradicional. Era um avião-foguete, lançado do ar por um bombardeiro B-52 modificado, e o X-15 acionava seu motor de foguete e acelerava a velocidades que desafiam a compreensão. Construído com uma liga de níquel e cromo chamada Inconelsis, ele foi projetado para suportar temperaturas de mais de 1.000 graus Celsius. Sua missão era explorar o voo em velocidades e altitudes extremas, coletando dados que seriam cruciais para os futuros programas espaciais, incluindo o ônibus espacial. Os pilotos do X-15 eram astronautas em tudo menos no nome. Homens como Neil Armstrong, o primeiro homem na Lua, cortaram seus dentes neste programa. Voar o X-15 era uma experiência visceral. Após ser liberado do B-52, o piloto acionava o motor XLR-99, que produzia um empuxo tremendo e o prendia contra o assento. Em questão de segundos, o X-15 atravessava a barreira do som e continuava acelerando, subindo como um míssil. Em voos de alta altitude, o X-15 chegava tão alto que as superfícies de controle aerodinâmicas, como ailerons e lemes, se tornavam inúteis no ar rarefeito. Para controlar a aeronave, os pilotos usavam pequenos propulsores de peróxido de hidrogênio, como os de uma espaçonave. Em 1967, o piloto William Pat Knight levou o X-15 ao seu recorde absoluto de velocidade, Mach 67, ou 7.274 km/h. Nessa velocidade, ele poderia cruzar os Estados Unidos de costa a costa em cerca de 30 minutos. Outros pilotos, como Joe Walker, levaram o X-15 a altitudes superiores a 100 km, cruzando a linha de Kármán, a fronteira oficialmente reconhecida do espaço, e ganhando suas asas de astronauta. O programa X-15 foi um dos programas de pesquisa de voo mais bem-sucedidos da história. Foram 199 voos ao longo de quase uma década, empurrando os limites da tecnologia e do conhecimento humano sobre aerodinâmica, materiais e fisiologia em altas velocidades. E o X-15 não era uma arma de guerra, mas sim uma ferramenta de descoberta. Ele nos ensinou a voar mais rápido e mais alto do que jamais sonhamos, pavimentando o caminho para a exploração espacial. MiG-25, R-71, X-15, três máquinas, três filosofias diferentes, unidas por um objetivo comum: a conquista da velocidade. O Foxbat, um interceptador brutalista, nascido da necessidade da Guerra Fria. O Blackbird, um espião elegante e quase invulnerável, um triunfo da tecnologia de ponta. E o X-15, um pioneiro do hipersônico, um foguete com asas que nos levou à beira do espaço. Cada um desses aviões exigia um novo tipo de piloto. Homens que podiam pensar e reagir a velocidades supersônicas, envoltos em trajes pressurizados, operando máquinas complexas na fronteira da resistência humana. Eles eram engenheiros, cientistas e aventureiros, amarrados a foguetes, confiando suas vidas à física e à coragem. O legado dessas máquinas vive até hoje. As lições aprendidas com o MiG-25 influenciaram o design de caças subsequentes. A tecnologia desenvolvida para o SR-71, desde seus materiais até seus motores, ainda é estudada, e os dados do X-15 formaram a base para todo o voo hipersônico que se seguiu, incluindo as espaçonaves de hoje e os futuros aviões hipersônicos de passageiros. Eles representam uma era de ouro da aviação, uma época em que nações inteiras investiram seus melhores cérebros e recursos ilimitados para construir o impossível. Eles não eram apenas aviões, eram declarações de poder, símbolos de engenhosidade e monumentos à nossa busca incessante para voar mais rápido, mais alto e mais longe. A era desses titãs pode ter passado, mas o eco de seus motores supersônicos ainda ressoa,
Um lembrete do que podemos alcançar quando ousamos desafiar os céus. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada através da história da velocidade. Se você gostou deste documentário, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais histórias incríveis da engenharia e da exploração humana. 8 Approxima